Olá, queridos. Paz seja convosco. Queria compartilhar com você aqui uma reflexão que está lá em Atos capítulo 17, versículo 11 e 13, que diz assim: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. E todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. A gente chama na teologia, né, que a gente deve ser um crente de Bereia. Bereia era uma cidade onde os judeus moravam naquela cidade. Paulo, durante uma viagem missionária, juntamente com Silas, ele foi nessa cidade para anunciar o evangelho de Cristo. E os judeus, apesar de pertencerem a uma outra religião, né, e agora o evangelho sendo anunciado através de Paulo, eles ouviram a Paulo. E o que Paulo pregava, na verdade, não era uma outra religião. Era algo que já havia sido pregado ao povo judeu desde os antigos, os profetas, dos patriarcas, e que agora estava sendo revelado através de Cristo tudo aquilo que foi promessa no passado. Então, o que nós chamamos de Antigo Testamento, na verdade, é uma sombra do que viria em seguida, que era o próprio Messias, Cristo Jesus. E Paulo chegou nessa cidade e ele foi anunciar exatamente isso, que o esperado chegou, que é o Messias. E esses judeus de Bereia, o que eles faziam, irmãos, que é muito interessante, e isso é um alerta para os nossos dias. Eles ouviam ao Paulo, né? A gente deve ouvir o que as pessoas estão pregando, o que estão falando, independente da sua religião. Ouve, não tem nenhum problema isso. Só que qual que é a diferença, irmãos? A diferença é que esses judeus, eles ouviam o que Paulo pregava, e eles iam nas Escrituras Sagradas e eles conferiam para ver se o que Paulo e Silas estavam pregando era a verdade das Escrituras Sagradas. E para surpresa deles, tudo que Paulo e Silas pregavam, de fato estava alinhado com as Escrituras Sagradas. O que isso nos ensina, irmãos? Nós vivemos dias de falsos profetas, falsas profecias, falsas doutrinas, falsas religiões, falsa filosofia e por aí vai. E é impressionante a falta de conhecimento que as pessoas têm nesses dias acerca das Escrituras Sagradas. Eu quero falar com você que é cristão. Se você é budista, se você é espírita, se você pertence a qualquer outra religião que não é o cristianismo, essa mensagem não é para você. Eu te respeito, eu te admiro, e eu até ouço o que você tem para falar, mas essa mensagem não é para você. Essa mensagem é para você que se diz cristão. Essa mensagem é para você que acredita em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, como o Messias prometido. O que você tem ouvido dos púlpitos? E o que você tem ouvido por aqui, por essa telinha aqui, e você tem conferido nas Escrituras? Porque talvez você esteja ouvindo uma mentira. Ou talvez você esteja ouvindo um ideal que não é aquilo que é a Escritura Sagrada. Talvez é um sonho, talvez uma maluquice, talvez é uma ambição, talvez o único intuito é fazer de você uma massa de manobra. Mas os bereanos, eles nos ensinam algo. A gente precisa, o que a gente ouve, a gente precisa conferir com as Escrituras. E sabe o que eu percebo hoje? As pessoas não leem mais a Bíblia. As pessoas não levam nem mais a Bíblia para a igreja. E aquilo que é falado do púlpito, elas engolem sem sequer passar por um filtro das Escrituras Sagradas. Não é nenhum pecado isso.
Se alguém está falando para você que é pecado, cuidado. Talvez nós estejamos voltando uma era antes da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante nos ensinou o quanto nós estávamos perdidos nas falsas doutrinas. Então eu quero convidar você que está aqui neste vídeo, você que é cristão, cadê as Escrituras Sagradas? Qual é o seu conhecimento básico? O que eu estou falando aqui agora, pega a sua Bíblia e confronta aí. Leia aí Atos 11. Confronta para ver se o que eu estou falando é verdade ou é mentira, ou você vai cair na minha conversa. Sabe o que vai acontecer? A única forma que você tem de identificar um falso profeta, uma falsa religião, um falso líder, uma falsa igreja, está simples, está fácil. Está aqui, ó, as Escrituras Sagradas. O próprio Deus que você diz que você serve, tudo que ele disse está aqui, ó. Não tem nada novo sendo dito de Deus, porque tudo que ele disse está aqui, ó. Deus não está dizendo mais nada novo, está tudo aqui, ó. Então, tudo que você ouve acerca de Deus, se não bater, se não passar por esse filtro aqui, ó. Minha Bíblia está até velha, ó, porque ela é usada. Se não passar por esse filtro aqui, você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Então, seja como os bereanos. Pega a sua Bíblia e confronta a mensagem que você ouviu ontem de um púlpito, ou a mensagem que você ouviu aqui nas redes, e começa a conferir, faça uma conferência do que você está ouvindo, do que você está comendo, do que você está recebendo. E aí isso vai acontecer, nós vamos ter mais gente madura, nós vamos ter mais coisas acontecendo sobrenatural no nosso meio. Nós estamos muito meninos, estamos muito imaturos, estamos acreditando em muita palhaçada, em muita movimentação, muito oba-oba e pouca densidade em nosso meio. Nós estamos muito líquidos, está faltando densidade em nosso meio. Então eu quero convidar você, que é cristão, que se diz cristão, ou você talvez está até enganado, talvez você precisa se converter. Talvez você precisa nascer de novo para entender o que é ser um filho de Deus, ser um cristão legítimo, que o único filtro da sua vida é a Escritura Sagrada. Se você não conhece Bíblia, você precisa procurar. Procurar buscar. Procurar buscar. Amém? Então que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que em ti o Senhor erga o teu rosto e te dê a paz. Vai ler a Bíblia, cara. Vai ler a Bíblia, mina. Um abraço.